Cansado de lutar com o caos financeiro, com as dificuldades financeiras, muitas vezes com a falta do dinheiro ou a inabilidade para administrá-lo? Hoje eu quero te ajudar. Vou falar hoje sobre os 5 passos bíblicos para multiplicar o seu dinheiro e prosperar, ou seja, trilhar um caminho realmente de crescimento, de segurança, de tranquilidade financeira. Eu diria mais do que isso, verdadeiramente de liberdade financeira. Sim, porque liberdade financeira você já tem. Talvez falta o ajustamento, o alinhamento, falta o conhecimento, falta a capacidade para aplicar uma estratégia poderosa que proporcione a você resultado. Porque você tem liberdade financeira, você faz com o dinheiro o que você quiser, correto? A liberdade financeira você já tem. Eu sou João Elias, é uma alegria ter você aqui, sou mentor emocional e educador financeiro. E eu quero te ajudar dentro dessa perspectiva do relacionamento do dinheiro com Deus, com você, com a sua família, para que você tenha de verdade uma relação saudável com o dinheiro, onde você possa ter resultado. Fica comigo até o final e você vai entender perfeitamente esses 5 passos, passos poderosos para que você tenha resultado de uma forma definitiva. Primeira coisa que eu quero trazer para você é que é preciso que tenhamos autorresponsabilidade. E aqui a palavra nos ensina, é muito clara e diz o seguinte, lá em Romanos 14:12, assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Olha o poder deste primeiro passo, da autorresponsabilidade. Cada um de nós teremos que dar conta daquilo que a gente faz junto a Deus. Essa é a regra, é a lei da vida, é a lei natural da vida. Então a gente precisa ter isso muito claro. E aqui eu estou falando de dinheiro, mas é óbvio que não é só dinheiro. Em tudo que nós fizermos, é preciso que haja autorresponsabilidade. Ou seja, ninguém vai fazer o que só compete a mim. Então, se eu não administro o dinheiro, se eu não tenho autocontrole financeiro, se eu compro por impulso, se eu gasto além do que posso, ou se eu gasto antes de receber, né, mais do que eu ganho, ou se eu tenho uma ideia distorcida do quanto eu ganho. Gosto sempre de dizer, às vezes a pessoa ganha lá R$ 3.000 bruto e ela vive como se ganhasse 3.000. Não, é R$ 3.000 menos os descontos. Talvez um consignado que você tenha, de repente você está recebendo R$ 2.400, não 3.000. Então eu já sei que todos os meses tem aí um déficit de R$ 600. Então a primeira coisa é a autorresponsabilidade. Nós somos 100% responsáveis pelo uso, pela administração do dinheiro que entra na nossa conta. Isso é para todo mundo. Segundo passo importante, fidelidade. Lá em 1 Coríntios 4:2 diz, ora, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Olha que beleza que a palavra diz para nós. O que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Veja que eu falei da autorresponsabilidade, né, no primeiro passo, e aqui no segundo passo é a fidelidade. Você precisa ser fiel a você. Primeira coisa é isso. Fiel a você, dentro do seu projeto, do seu orçamento, das suas metas financeiras. Precisa cuidar disso. Fidelidade a você. Segundo, dentro dessa questão, fidelidade a Deus, honrar a Deus ao usar o seu dinheiro. Fidelidade à sua família, honrar a sua família no uso correto do dinheiro. Honrar os seus fornecedores, seus clientes, seu empregador, cliente deste empregador, que de fato é quem paga o teu salário, correto? É quem compra na empresa que você trabalha. É importante, tudo isso corrobora, tudo isso ajuda para que você possa ter segurança, tranquilidade financeira e entender peso que é a liberdade financeira. Terceiro passo importante, honestidade. Se, pois, não tiverdes sido fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? Está lá em Lucas 16:11. Olha que legal, olha que importante. Parece que essa palavra está sugerindo ou apontando que eu esteja usando dinheiro, talvez roubado. Não é nada disso, não é nada disso. Aqui a palavra injusto, olha, se, pois, não tiverdes sido fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? A palavra está dizendo o seguinte, as riquezas do mundo, comparada àquilo que vem de Deus, das bênçãos de Deus, aquilo que está no mundo,
né, o mundano, ele tem o lado do ímpio. Falta a verdade absoluta, que é própria de Deus. Falta a beleza de Deus. Então é nesse sentido. Porque eu imagino que você ganha o seu dinheiro, né, de forma honesta. Você é trabalhador, dedicado, esforçado. Eu imagino isso. Então não é nesse sentido, tá? Eu quero que você entenda isso. Aqui é que aquilo que é injusto é o mundano, está no nosso dia a dia. E as bênçãos, elas são puras, verdadeiras, limpas, porque elas vêm de Deus. A questão aqui é o seguinte: o que a palavra está dizendo? Se eu não tenho a capacidade de ser fiel, de ser honesto naquilo que é do mundo, naquilo que eu recebo, naquilo que eu ganho, talvez da minha empresa, não interessa como. Se eu não sou honesto na lida com o dinheiro, e muitas vezes eu sou desonesto comigo. Como? Quando eu gasto além, quando eu tiro o dinheiro de algo que é essencial, por exemplo, coloco em algo que não é essencial. E aí no final do mês vai faltar. É uma atitude desonesta, dentro dos princípios, por exemplo, da minha família, da necessidade de honrar os compromissos da família. Só para dar um exemplo. Então, se eu não sou capaz de ser honesto aqui, como que eu quero que Deus abençoe as minhas finanças? Abençoe a minha vida. Percebe que tem uma distorção aqui? Percebe que aqui tem um desalinhamento? Eu preciso observar isso e alinhar a minha vida dentro daquilo que Deus orienta, dentro dos princípios de Deus. E a palavra é tão importante porque ela me leva a ter essa reflexão e usar o dinheiro com sabedoria, de forma honesta, correta, comigo, com Deus, com a minha família, com o meu empregador, com os meus clientes. Vamos para o quarto ponto. Sabedoria, outro ponto importante. Lá em Mateus 25, 23 diz: Disse-lhe seu Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu Senhor. Olha que beleza. Se eu não tenho sabedoria para lidar com o dinheiro, se eu não tenho sabedoria na administração dos meus bens materiais, dificilmente eu vou ter a alegria de saborear, de desfrutar as bênçãos que Deus direciona a mim. A palavra é muito clara. A gente muitas vezes, na ânsia, ou para alguns, na ganância, ganhar dinheiro, eu esqueço da minha relação com Deus. Eu esqueço da minha relação saudável com a minha família. Eu começo a não honrar os meus compromissos e começo a buscar o dinheiro de qualquer jeito. Não. É preciso que haja integridade, bom senso, caráter, honestidade, clareza no uso desse dinheiro e na gestão desse dinheiro. Então, a sabedoria pressupõe, por exemplo, que você faça um planejamento, que você tenha um orçamento, que você poupe o seu dinheiro, que você, por exemplo, no quesito os teus sonhos, que você realmente se empenhe e se esforce para realizá-los, para ter como realizá-los. Porque se eu tenho sonhos e eu sou incapaz de poupar, ainda que seja uma parcela muito pequena, nunca vou conseguir realizar os meus sonhos. Veja que eu preciso ser sábio nesta lida com o dinheiro dentro dessas perspectivas. Por exemplo, quem não tem sabedoria nunca guarda para o amanhã. Eu uso tudo hoje. Você conhece muitas pessoas assim, usa tudo hoje, tudo agora. Pegou o dinheiro, colocou no bolso, né? Não vê a hora de entrar em um ambiente comercial para começar já a desfrutar daquele dinheiro que está no teu bolso. Faça a experiência. Até é motivo de brincadeira. Você pega uma nota de R$ 100, troca ela e coloca no bolso. Rapidinho ela sai. Enquanto você está cuidando para não trocá-la, ou seja, você mantém essa nota íntegra no teu bolso, inteira, você tem mais dificuldade. Trocou, foi lá e comprou algo no valor de R$ 15. Agora você tem 85 trocado. Rapidinho sai do seu bolso. Observa para você ver. Outra questão importante, fundamental. Tem um peso enorme nesses 5 passos. Disciplina. Veja que nós falamos primeiro de autorresponsabilidade, segundo, honestidade, terceiro, sabedoria, quinto, disciplina, tá? Se eu não tenho disciplina, eu sou autorresponsável, mas indisciplinado, não vai dar certo. Esses 5 passos são cruciais para que você tenha êxito. Aliás, eu quero já aproveitar aqui e fazer um convite para você. Aqui, na descrição do vídeo, tem o link para você baixar um e-book do Zero à Liberdade Financeira. Gratuito. Clica nesse link aí e baixe o teu e-book. Faça essa leitura. Uma leitura muito rápida, mas que vai agregar muito para você. Do Zero à Liberdade Financeira. Tem também aqui o diagnóstico financeiro. É importante que você faça o diagnóstico financeiro. Eu costumo dizer que o diagnóstico financeiro é como o raio-x. Então, você vai no médico e o médico percebe que tem alguma coisa que não está legal, mas ele não tem certeza absoluta. O que ele pede para você? Vai até o laboratório, não é isso? E faça um raio-x
E aí ele vai dizer para você exatamente onde, por quê e como, correto? Agora, com o raio-x, ele pode dar a você um diagnóstico melhor, uma análise melhor, e até receituar de forma mais tranquila. Aqui é a mesma coisa. Como é que você está usando o dinheiro? Onde é que está o gargalo na questão do dinheiro? Como é que está você emocionalmente na lida com o dinheiro? Então, você ter esse raio-x vai te ajudar muito. Então, aqui também na descrição do vídeo, entra lá e faça o diagnóstico. É gratuito. E mais do que isso, você vai ganhar a dose dupla. Vai ganhar uma sessão, uma mentoria, uma sessão de mentoria financeira gratuita. Eu vou chamar você para conversar, para te mostrar. Olha, a questão está aqui, a questão está ali, entendeu? Vai te ajudar muito. Mas vamos lá, dando sequência aqui, olha. Lá em Mateus 25, 24 diz: Veio por fim o que recebeu só um talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Veja que aqui nós estamos falando da parábola dos talentos. Você tem talento, você tem dons. Deus não o fez desprovido de dons e talentos. Você tem. Aliás, dentro de você tem todos os recursos para que você tenha êxito, tenha sucesso, para que você prospere. Então, eu preciso estar atento a isso. Tá? Usar adequadamente os talentos. Porque assim como este senhor, esse administrador, ele recolhe, né? Deus também quer que os teus talentos, os teus dons produzam, sejam produtivos para você, para a tua família e para a comunidade. Lá no Mateus 25, 25. Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que é teu, toma o que te pertence. Essa palavra fala o seguinte: o administrador foi viajar e aí ele chamou 3 servos dele, vamos trazer para os dias de hoje, 3 empregados, 3 funcionários. E falou para um deles: olha, eu vou deixar para você aqui 5 talentos, para você administrar. Chegou para o segundo e falou: vou deixar para você 2. E para o terceiro, vou deixar para você 1. E ele foi viajar. Passou o tempo e ele voltou. Quando ele chegou, ele quis verificar como é que estava. Afinal de contas, eu deixei aqui com você, né, um dinheiro para você administrar. Vamos traduzir em dinheiro, que é mais fácil, né? O primeiro que recebeu 5, devolveu 10. Ou seja, ele duplicou, crescimento de 100%. Chegou para o segundo, que recebeu 2, tinha 4, dobrou. E aí chegou para o terceiro, que recebeu 1, e não tinha nada, só tinha aquele 1. Olha o que a palavra diz. Olha aqui, ó. Mateus 25, 26. Respondeu-lhe seu senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei? O que a palavra está dizendo? Aquele que recebeu 1 só enterrou, ficou com medo. Vai que eu fazer um investimento e vou perder, vai que vai dar tudo errado. Conhece aquela pessoa que fala: mas se der errado, e se não der certo, e se houver um problema na economia? Não arrisca, é incapaz de avançar, ou seja, não explora os talentos que tem. Com o dinheiro é a mesma coisa, eu preciso multiplicar esse dinheiro, preciso me esforçar. Eu tenho a alegria de falar que alguns mentorados meus, eu começo a conversar e falo: olha, você tem um talento enorme para essa área, começa a empreender, e aí passado alguns meses, claro que aí tem toda uma orientação, e a pessoa fala: olha, estou feliz, estou tendo uma renda extra, estou crescendo, estou melhorando, eu estou mais feliz. Ou seja, aquele talento que Deus deu para ela começa a produzir na vida dela, para a família, para a comunidade, para os clientes dela. Então ela começa a avançar. Então aqui é uma orientação bíblica para que a gente não fique a vida inteira aí acomodado. Não é o teu caso, é claro. Você conhece gente acomodada, não é? Você conhece. A pessoa fica lá e reclama, se vitimizando: mas o problema é do governo, o problema é do mercado, é porque a economia, é porque o salário está muito baixo. Deixa eu te falar uma coisa: talvez o salário muito baixo é exatamente um sinal para você ficar inquieto, incomodado com esse salário baixo e falar: escuta, eu vou olhar para mim e perceber onde é que eu posso tirar forças, sabedoria, conhecimento, experiência, habilidades para colocar em prática e fazer render dinheiro aqui para minha família. E muitas pessoas crescem a partir dessa percepção. Talvez seja o teu caso. Então, a palavra de Deus ela é impulsionadora, mas eu preciso ter esse cuidado. Então, a parábola dos talentos é fantástica para que a gente possa fazer esta análise. Claro que na ordem espiritual, a minha relação com o Senhor, mas também na minha vida profissional, no meu dia a dia. Lá em Mateus 25, 27, olha o que diz aqui, ó. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco e à minha volta eu receberia com juros o que é meu. Ou seja, a palavra aqui está dizendo que é importante multiplicar, investir. Aí eu pergunto para você: Joelias, eu estou fazendo certo, eu estou fazendo um orçamento, eu tenho aqui um planejamento, eu tenho metas financeiras, eu tenho sonhos, eu estou administrando bem.
E aí eu pergunto para você, você está poupando, mas você está investindo? Você está investindo? Você coloca lá numa conta e deixa solto lá, né? Não acompanha, deixa na poupança e nunca investe. A poupança não te dá o melhor retorno, você sabe disso. Mas a poupança é importante para que você coloque lá e aí você tenha poder. Agora eu tenho lá na poupança um valor e eu posso tirar daqui e fazer um investimento, fazer uma aplicação. Vou tirar daqui porque agora eu tenho, né? Eu tenho um respaldo financeiro, ou seja, eu tenho reserva de emergência. Eu vou tirar uma parte, claro que a reserva de emergência não é para ser usado para investir, é para a reserva de emergência. Mas só para você entender aqui, eu tenho lá na poupança um valor, eu vou tirar X, vou colocar na reserva de emergência, vou tirar Y e vou investir. É isso. Esse dinheiro começa a multiplicar. Isso aqui dentro dos juros compostos, né, ao longo do tempo, eu vou dizer para você que coisa de 15, 20 anos você terá tranquilidade financeira, você terá independência financeira. Então vale a pena. Vamos lá, Mateus 25, 29. Será dado ao que tem e terá em abundância, mas ao que não tem será tirado mesmo aquilo que julga ter. Aqui parece que Deus está bravo, não é isso? Parece que Deus está tirando aquilo que eu tenho. Deus está dizendo o seguinte, olha, se eu, na minha mente, por exemplo, eu tenho uma mentalidade de pobreza, de improsperidade, de derrota, de que nada dá certo para mim, ora, quanto mais eu foco no problema, mais o problema vai expandir. Entenda isso. Quanto mais eu foco no problema, mais o problema vai expandir. Eu vou ter mais daquilo que eu tenho. Ora, se eu vou ter mais daquilo que eu tenho, se eu tenho dinheiro, eu vou ter mais dinheiro. E se eu não tenho dinheiro, eu tenho falta de dinheiro, eu vou ter mais falta de dinheiro. Entendeu? É preciso fazer esta análise. Depois você vai ler aí em casa, Mateus 25, de 24 a 30, para você entender o todo. E aí, Mateus 25, 30 diz: E a esse serve inútil, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Veja que a palavra é muito clara. Ela nos ensina, ela nos ajuda para que a gente possa, de fato, crescer. Eu sempre digo, alinhar fé, finanças pessoais e a palavra de Deus é um casamento perfeito para que eu possa crescer, para que eu possa expandir, para que eu possa ter mais resultado. Analise isso com carinho, tá? E veja como você vai aplicar na tua vida para que você tenha, de fato, êxito, para que faça a diferença. E aí, falando em êxito, aqui na descrição do vídeo tem um curso Mentalidade de Sucesso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar a nossa mente. Porque se eu tenho uma mente de pobreza, de miséria, de enfraquecimento, eu vou ter dificuldades para avançar. Então, eu preciso ter uma mentalidade, ou seja, mente de riqueza. E aí o curso Mentalidade de Sucesso dará a você ferramentas, insight, oportunidade de você começar a ter uma visão diferenciada do mundo. Visão de crescimento, visão de sucesso, visão de avanço, visão de prosperidade. Dê o seu like, te ajudou, compartilhe. Tem muitas pessoas que precisam de uma orientação, compartilhe com elas, tá? Deixe o seu like, coloque nos comentários se você tinha pensado nesses 5 pontos, esses 5 passos, ok? Autorresponsabilidade, fidelidade, honestidade, sabedoria, disciplina no uso do dinheiro, para que você possa, de fato, crescer e fazer a diferença. Eu espero que você possa ter êxito na sua jornada financeira, na forma de administrar, que você possa experienciar mesmo, a independência financeira. Deus te abençoe, sucesso absoluto para você e até a próxima.